Oi, gente, que bom que você está aqui conectado. Hoje vamos ouvir uma palavra extraordinária sobre fé e meu desejo é que você saia desse momento totalmente abençoado. Prepare o seu coração que ele se torne uma terra fértil para a palavra que o Senhor deseja lançar essa noite. Vamos adorar a Deus juntos. Boa noite, pessoal. Vamos louvar o nosso Deus que nos fortalece sempre. Amém? Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Nossas forças irão se renovar se esperarmos no Senhor, esperarmos no Senhor. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos fracos. Deus, Tu és a força que traz a esperança. Ó Deus, Tu és a força que traz a esperança. Pois só Tu és o eterno Deus, Tu és o eterno Deus, que nunca irá deixar seus filhos. Tu és o nosso defensor, o Deus consolador, nos ergue quando estamos. Amém. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo. Ele nunca falhou, jamais, jamais. Mesmo em meio ao caos, a sua paz eu encontrei, não serei abalado. Nele eu confiarei, pois estou firmado em
jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Minha casa em ti edifiquei, estou seguro, em ti eu vencerei. Sim, em ti eu vencerei, pois firme eu estarei. Sim, em ti eu vencerei, na rocha eu me firmei. Cristo é o meu fundamento, sobre a rocha eu quero estar, nele eu estarei seguro. Eu posso me alegrar, minha fé está em Cristo, nunca me desamparou, fiel em todo tempo, Ele nunca falhou, jamais vou, jamais vou, jamais falhará, nunca falhará, jamais, jamais, jamais falhará, nunca falhará, jamais. O nosso jeito de ser igreja tem como foco os relacionamentos, o discipulado e o evangelismo de nossos amigos e familiares. Desejamos multiplicar nosso pequeno grupo em outro grupo saudável. E para alcançar esse objetivo, temos as 5 submetas. A primeira é definir uma data para a multiplicação. Logo no começo da célula, precisamos compartilhar a visão da igreja sobre a multiplicação e envolver todos os membros nesse objetivo. A segunda é aumentar a presença de Deus. A célula deve buscar a presença de Deus de forma intensa, através da oração, do jejum e consagração. A presença de Deus vai se tornar tão real que todos vão perceber algo sobrenatural na reunião e na vida das pessoas.
A terceira é preparar um novo líder. Convide os membros mais maduros da sua célula para servirem a Deus de forma mais profunda. Eles devem ser comprometidos com o grupo, com Deus e com a igreja, além de terem terminado o ciclo básico do nosso CTM. Prepare o líder em treinamento, discipulando individualmente de forma intencional para formar a sua liderança. A quarta submeta é ter novos membros. Desafie a sua célula a trazer novos visitantes semanalmente. Compartilhe a visão aos membros atuais e orem para que seus amigos sejam alcançados. Façam também eventos evangelísticos, como o Dia do Amigo. A quinta e última submeta é encontrar um novo lar anfitrião. O novo anfitrião também precisa ser comprometido com Deus e com a igreja, alguém hospitaleiro, amável e generoso. O novo lar precisa ser de boa localização, fácil acesso e possuir espaço físico para receber a nova célula. Dessa forma, a Igreja de Duas Asas voará até a presença de Deus, levando cada vez mais discípulos transformados. Se envolva nessa grande visão de ganharmos todas as pessoas para Jesus. Célula, o nosso jeito de ser igreja. E aí, pessoal, tudo bem? Ainda estou em viagem, conhecendo algumas grandes igrejas para trazer algo do coração de Deus. Ore por mim. E aí eu quero encorajar você, como a gente sempre faz o GPS. Pega uma caneta, nós estamos aí em marcha. Próximo domingo nós vamos encerrar a nossa série, né, e já vou estar aí de volta pela glória de Deus falando um pouco sobre Acredite, o melhor está por vir. Mas o nosso foco aqui, o foco que você tem conversado no seu GD é um só. Dia 15 de novembro nós vamos ter um grande batismo. Eu queria que você visse esse clipe aí. Quando nós estamos em Cristo, uma nova vida se inicia. Essa vida ela é marcada por grandes transformações, alegrias e experiências que vão nos aprofundando na fé. E o batismo ele é o primeiro passo dessa nova vida. Na casa da minha irmã tem uma célula, fui visitar ela e coincidentemente foi o dia da célula. Ela me convidou para ficar lá, eu fiquei e foi maravilhoso, foi incrível, fui super bem recebida por todas as pessoas que estavam lá e desde esse dia não parei mais de ir na célula. Aí vim para a igreja, coincidentemente também foi no dia da Páscoa, eu vi o espetáculo que foi lindo, maravilhoso, aquilo mexeu muito comigo e eu fiquei até agora na igreja, nunca mais parei de ir na célula, nunca mais parei de vir na igreja e Jesus foi falando no meu coração, fui criando amizades em Cristo, conhecendo as pessoas, me sentindo confortável no lugar. E por que não o batismo, né? É para fechar com chave de ouro esse processo que Jesus está fazendo no meu coração. Em Mateus 28, Jesus nos ordena o batismo. Através desse ato, nós obedecemos a Jesus e nos identificamos com Ele em sua morte, sepultamento e ressurreição. E isso significa que nós estamos unidos com Cristo. O batismo ele é uma porta de entrada para a Betesda, se tornando parte dessa grande família de Deus, recebendo nosso apoio e crescendo conosco. No batismo, você confessa publicamente a sua fé em Jesus como seu único Salvador e declara que uma vida de ensino e discipulado se inicia para você. O nosso batismo ele vai ser no dia 15 de novembro e será uma grande festa. Se você ainda não tomou essa decisão, é esse o momento. Acesse nosso aplicativo e se inscreve. E para você que já se inscreveu, nós teremos a classe das águas, que será no dia 6 de novembro, numa segunda-feira, às 19h30 aqui na igreja. Você irá entender um pouco mais sobre essa decisão. Uau, sensacional! Você já está posicionado dia 15/11, a nossa grande festa das águas, nosso day camp, na verdade. E você tem alguns desafios que estão sendo trabalhados no GD. Ainda dá tempo de desafiar pessoas ao batismo. Quem? Pessoas que receberam Jesus. Ter um encontro pessoal, tirando dúvidas, orando por esse novo convertido, desafiando ele a dar um passo a mais. E aí dentro disso você sabe que na sequência, o Descubra. Nós vamos ter, inclusive nesse sábado, é pré-requisito, é necessário o intensivão do Descubra para aqueles que talvez não terminaram, aqueles que perderam algumas aulas no sábado pela manhã. Encoraja, faz a inscrição desse membro da sua célula para estar aqui no sábado. E no dia 6, a grande classe das águas. O encontro comigo, com a equipe, nós vamos tirar as últimas dúvidas sobre o batismo, orar pelas pessoas, as últimas entrevistas. E guarda qual que é a última coisa desse mês, 15 de novembro, nosso Day Camp, nosso grande encontro da família, aquela festa linda, com a sua célula, com um tempo de piscina, comunhão, futebol, vôlei, um tempo da igreja ser mais acolhedora, calorosa, fazer novas amizades e sem dúvida nós vamos iniciar o dia com uma multidão de discípulos descendo as águas. Então ore por isso ainda dá tempo do desafio que as cadeias sejam quebradas, pessoas que receberam Jesus nesses últimos domingos ou que receberão no próximo domingo, será um grande batismo e eu espero você. Deus abençoe. Vamos lá, eu quero conversar com você sobre esse tema, você já sabe, foi divulgado, o espírito de fé que faz a diferença. Depois no final, você vai entrar na sala do Zoom, você que é líder de célula, para conversar, para ter o seu GD de discipulado, abrir o coração, orar uns pelos outros. E o texto que vai aparecer aqui, você conhece, 2 aos Coríntios, capítulo 4, versículo 13, que diz assim, está escrito,
Eu criei, por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé, nós também cremos e por isso nós falamos. E aí eu quero orar. Junto comigo, junto com quem você está aí, vamos clamar a Deus. Pai, eu clamo que o Senhor libere sobre o teu povo que está conectado um espírito de fé, uma atitude de fé, que o Senhor aumente a nossa fé. A palavra diz que a fé vem e nós cremos e por isso nós falamos sobre a mudança, sobre a multiplicação, sobre restauração, ó Pai, sobre o avanço da Igreja de Jesus, o avanço da Bethesda em cada parte, não só dessa cidade. Dá-nos um coração aberto, ouvidos atentos e revelação, em nome de Jesus. Amém, amém e amém. Quando a gente observa tudo aquilo que nós estamos fazendo, que Deus está movendo, é sempre através da fé. É através da fé que nós alcançamos a vitória e a ação de Deus é liberada através da fé. A Bíblia diz isso de uma maneira muito poderosa e quando nós queremos fazer diferença, existem princípios de fé. Por isso que esse texto tão extraordinário, o apóstolo Paulo diz assim, está escrito, eu criei e por isso eu falei, com esse mesmo espírito de fé. Então falar sobre o espírito de fé é entender que existe um espírito de incredulidade. Talvez nós estamos perseverando, comprometidos, mas sem entender o que é a fé, no sentido bíblico. E é bom para nós entendermos o que é o espírito de fé e o que não é o espírito de fé. E a primeira coisa que a gente precisa aguardar aqui é o que é o espírito de fé, é que a fé crê na realidade espiritual antes de ela se materializar. Fé tem a ver com tomar posse de algo antes dos nossos olhos visíveis enxergarem, antes dos nossos olhos visíveis. Agora vamos falar um pouco sobre o que não é o espírito de fé. Pega aí uma caneta. Não é pensamento, pura e simplesmente. Não é a confissão positiva. Aí você diz, pastor, mas Paulo disse eu criei, por isso falei. Mas não é o falar pelo falar, como a teologia da confissão positiva que diz assim, olha, eu estou declarando que o Palmeiras vai ser campeão mundial. Eu estou declarando, brincadeira com os palmeirenses, que essa cadeira, que esse púlpito vai se tornar azul. Não é confissão positiva, não é um espírito de ilusão, não é gente que dá números quando se trata das células que não são verdadeiros. Tem pastores que a gente fala assim, quantos membros tem a sua igreja? E aí ele diz, tem 1000. Aí você vai lá, não cabe 200. Talvez ele está contando orelha direita, orelha esquerda, grávida, contando cadeira. Não, tolo é aquele que engana a si mesmo. Espírito também não é um espírito de arrogância daqueles que querem fazer uma humildade falsa. Não, o espírito da fé não tem nada a ver com isso. Porque humildade e honestidade tem a ver com aprender com aqueles que estão crescendo, tem a ver com uma convicção do que Deus está falando. Agora o espírito da fé, que está aí, o que é esse espírito da fé? Primeira coisa, como é que eu recebo esse espírito de dizer, eu creio, como diz a palavra? Tem a ver com você tem que receber uma palavra de Deus. Então não é pura simplesmente declarar, mas é ter algo e uma palavra que tem a ver com a Bíblia, que vem para o nosso coração. Por isso que um texto extraordinário sobre salvação diz assim, Romanos capítulo 10, versículo 9, se você confessar com a sua boca que Jesus é Senhor, e crer em seu coração que Deus o ressuscitou dentre os mortos, será salvo. Crer no seu coração. Ou seja, presta atenção aqui, quando a gente volta para o Novo Testamento, os fariseus, agora quando a gente fala de receber uma palavra, você tem que receber uma palavra de Deus, tem a ver com duas palavrinhas no grego, que é logos e rema. Logos é a palavra escrita de Deus. Nós acreditamos que a Bíblia ela é a palavra de Deus. E quando nós vamos lá para o Novo Testamento, os fariseus conheciam muito a palavra escrita. Eles conheciam muito a letra. Eles conheciam de ponta a outra aquilo, o Antigo Testamento, que era a Bíblia que Jesus lia, mas existe a palavra logos, que é a palavra escrita, e rema, que é a palavra que queima no seu coração. Rema é a palavra, mas não é apenas a letra, porque a letra mata. Rema é que gera um milagre. A gente precisa entender que rema é uma palavra específica, dada em um momento específico, para uma situação específica. É aquela palavra de Deus que salta aos seus olhos e você diz assim, Deus falou comigo. Eu estou ouvindo a mesma palavra, o mesmo texto da semana, é a mesma leitura do profundo, mas há uma palavra direta de Deus. Agora, como é que o Logos se transforma em rema? Intimidade. Relacionamento com Deus. Quando a gente precisa de uma direção, Ele sopra e recebemos dele uma palavra direta, sabendo que o milagre chegará.
Agora então você entendeu que o espírito de fé recebeu uma palavra de Deus. Agora essa palavra que é recebida primeiro no coração, nós precisamos liberar com a nossa boca. E essa fé aumenta, Romanos 10, 17 diz o seguinte: consequentemente a fé vem pelo ouvir. A fé vem quando a gente lê a palavra, a fé vem por se ouvir a mesma mensagem. A mensagem é ouvida mediante a palavra. Então não tem como ter espírito de fé sem Bíblia, sem palavra, sem meditação da palavra de Deus. E aí nós precisamos entender que a fé, ela é liberada com a boca. Porque presta atenção, Deus não mente. Existem milhares e milhares, alguns dizem que são 10.000 promessas para mim e para você. Por que nós não tomamos posse? Se Deus não é mentiroso, Ele não é filho de homem para que minta, porque nós precisamos crer. Não é apertar um botão e receber o espírito da fé, é Deus que dá a fé. Por isso que o texto diz, a fé vem. A fé, ela vem. Se Ele não der, eu não vou conseguir fazer uma oração da fé. Tiago 5,15 diz que os enfermos, quando eles recebem a oração da fé, eles são curados. Mas que fé é essa? Não é simplesmente uma força, mas é algo que Deus dá. É algo que é concedido. E como é que nós temos essa fé? Ouvindo a palavra de Deus. Você precisa ouvir a voz de Deus nessa noite. Você precisa sair daqui motivado. O problema é que o problema não é que Deus não fala mais, ou que Deus não está dando palavras na igreja, mas o problema é que nós não estamos sintonizados para receber uma palavra de Deus. Nós estamos como um rádio, ou melhor, um captador fraco, com uma pilha fraca, e nós precisamos ouvir. E sabe como é que esse ouvir vai ser definido? Quando Deus te der uma palavra rema, obedeça. Quando Deus te falar algo, o segredo é obedecer. Quando um líder te dá uma direção, obedeça. Não demore, não protele. Seja cheio da palavra, porque presta atenção, a palavra é a matéria-prima para gerar fé. E sabe como que isso significa? Que você tem que ser o primeiro a consertar e se humilhar. O primeiro a pedir perdão. O primeiro a caminhar 2 milhas. O primeiro a servir. Porque o ministério, quando isso acontecer, vai estar nas mãos do povo e milagres vão acontecer na sua célula no nome de Jesus. Então, rema é uma palavra que você viu aqui, que Deus te dá, que você recebeu. Agora, qual que é a segunda coisa que a gente precisa fazer? Nós precisamos entender que é crer no coração. Deus está falando, Ele está falando agora, Ele está falando com você. Agora, para crer no coração, você precisa ter base bíblica. Não é simplesmente, eu tive uma visão, base bíblica. Porque muitos saíram, e talvez você, saíram recebendo palavras aí de profetas, mas não tem nenhuma base bíblica. Muitos saíram recebendo palavras proféticas fora da Bíblia. Sabe o que eu quero falar para você? Pare com essa criancice em nome de Jesus. Pare com essa infantilidade. É os princípios da palavra. Agora, pastor, como vou saber então se é uma palavra rema? Cheque com os conselheiros. Cheque com gente madura. Não é algo subjetivo, então eu preciso crer no meu coração na palavra de Deus. Agora, existe algo que você precisa guardar dentro disso, é uma palavra que vem, a palavra rema, eu creio no coração, mas você tem que liberar essa palavra com a boca. E aqui a gente chega no nosso espírito de fé e no texto de 2 Coríntios capítulo 4, versículo 13, não é só crer no coração, mas é liberar com a boca. E aí talvez você diz, não há nas escrituras, tudo é recebido falando. Eu criei, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso nós falamos. Até mesmo a salvação, presta atenção. O texto tão extraordinário que a gente conhece aqui, aí a gente vai falar um pouquinho de fé. O texto que eu passei aqui, Romanos 10, 9, diz que a salvação, ela é recebida, olha o que diz o texto, é no coração. Mas veja só o que Paulo diz, presta atenção, se você confessar com a sua boca que Jesus é o Senhor e crer no coração, será salvo. Então é necessário confessar com a boca, estamos falando de salvação. Então todas as áreas que Deus Ele quer nos dar como igreja sobre a sua célula, nós precisamos liberar com a boca. Agora, o que é fé? Vamos relembrar algumas coisas para a gente conversar um pouquinho. A gente precisa entender alguns princípios tão poderosos, que está aqui, Hebreus 11:1. Ora, a fé é o firme fundamento das coisas que se esperam e a prova das coisas que não se veem. Em nome de Jesus, sobre o seu ministério, sobre a sua célula, a nossa igreja, fé é o fundamento daquilo que a gente espera, multiplicação, salvação, que vai haver uma virada, que pessoas vão ser libertas e a prova das coisas que a gente ainda não vê. Guarda isso. É algo em nome de Jesus,
que o que é que você ainda não está vendo na sua célula, no seu ministério, na sua vida financeira, no seu corpo e na sua saúde. É por isso que às vezes nós boicotamos a fé, a gente não recebe a palavra de Deus, a gente não crê no coração e não libera com a boca, porque a gente não está vendo, mas fé é exatamente a prova das coisas que nós não vemos. Ou seja, vai aparecer aqui, fé é convicção de fatos. Deus, ele disse. Deus, ele falou, Deus tem promessa, é tomar posse de uma palavra. A fé crê na realidade espiritual antes dela acontecer. Sua célula ela não vai multiplicar para você celebrar, você já vai declarar, ela vai multiplicar. Eu creio que pessoas vão ser salvas. Eu creio que no batismo pessoas vão ser trazidas, a minha família vai ser salva, em nome de Jesus. Agora, é o que o texto diz, você confessar com a sua boca. Agora, como é que o espírito de fé opera no contexto da nossa igreja e da sua célula? Como esse espírito, ele deve permear toda a nossa vida, tudo que a gente faz. Vamos colocar fé, gente. Nós, e eu me incluo nisso, nós somos muito incrédulos, porque nós não falamos. A gente fala incredulidade, a gente crê no coração que vai ter multiplicação. Não, eu creio que Deus está cuidando das minhas finanças, mas a nossa boca fala uma outra coisa. Tem pais que permeiam nos seus filhos um espírito de incredulidade. Palavras negativas que destroem o destino dos filhos, da esposa, da família, da célula. Líder, não amaldiçoe a sua célula com a sua boca. Líder, não amaldiçoe as pessoas com a boca. Mas você precisa confessar o contrário. Um dos grandes exemplos é esse camarada que você conhece aqui, ó, Ronaldo Gordão, brincadeira, Ronaldo Fenômeno. Um dos maiores jogadores de todos os tempos. Ele diz que você sabe a história, ele nasceu bem pobre, mas o pai dele falava para ele quando ele era bem pequenininho: você vai ser um sucesso, vai dar certo, você é um craque, você joga muito. Agora é lógico, meu pai podia falar isso para mim e para você que não ia rolar. Podia falar aí para o João, você é um craque, você vai dar. Mas eu estou dizendo que o poder da palavra. Na vida pessoal, meu irmão, aprenda a falar, a declarar sucesso. Satanás tem colocado na vida da nossa igreja, na sua vida, muita mentira na nossa cabeça. E Tiago vai dizer no capítulo 3 que a língua é o leme do navio. Ou seja, a língua direciona o nosso futuro, a língua direciona para onde está indo a nossa vida. E você diz o quê? Me sinto hipócrita, eu me sinto derrotado, eu me sinto mal. Mas Deus, Ele diz que você é mais do que vencedor, quer você sinta ou não. Ele nos conduz, como está lá em Coríntios, triunfantemente, Ele nos conduz em triunfo. Então por isso o desafio nessa noite que nós vamos conversar é que eu creio e por isso eu vou declarar. Sim, eu creio, as emoções não vão sentir isso. Você talvez não esteja bem, mas nós vamos dizer, eu não aceito essa palavra, mas eu creio que em Cristo Jesus eu vou triunfar, e eu vou continuar crendo, eu vou continuar declarando, é apontar o leme do meu navio. Não aceite as mentiras do diabo, vai dizendo assim, minha célula vai multiplicar, Deus está conectando pessoas, a palavra vai germinar, Deus vai levantar líderes em treinamento, em nome de Jesus, porque Ele sabe que não existe estratégia melhor para ganhar vidas e cuidar bem delas do que a célula. Você acha que Satanás não sabe? Você acha que o diabo não sabe? É por isso que ele não deseja que você seja um poderoso líder de célula. É por isso que ele vai bater nas pessoas do seu grupo. É por isso que ele vai bater na igreja. E você precisa declarar, as células vão multiplicar, as pessoas vão se salvar. Eu creio, nós cremos e por isso nós falamos. É o espírito de fé que faz a diferença na família, que faz a diferença no seu ministério. Você tem declarado aquilo que você enxerga no futuro? Você tem declarado essa realidade? A gente precisa entender que a Bíblia diz que o Pai entregou as chaves do reino à igreja. A gente precisa entender que Jesus, ele diz lá, aquilo que é ligado na terra é ligado no céu, e o que vocês desligarem na terra é desligado no céu. Ou seja, ele deu a mim e a você chaves de autoridade. Por que é tão difícil a gente acreditar nisso? A gente anda em derrota, a gente anda com dificuldade, ouvindo as más notícias. E o espírito de fé, como é que opera no evangelismo? Nós estamos às portas de um grande batismo no dia 15 de novembro. Opera, sabe como? Na maneira com que nós olhamos para as pessoas. Sabe como é que nós precisamos olhar para as pessoas da nossa cidade? Para as pessoas que trabalham com você? Para as pessoas que moram com você, que são seus familiares? Entender que todos nós somos perdidos pelos nossos pecados. Todos nós somos perdidos nos nossos méritos. Não há mérito, mas Ele levou os pecados na cruz.
E segundo aos Coríntios 5,19, a palavra de Deus diz que nós somos chamados a sermos ministros da reconciliação, dizendo para o mundo assim: reconciliem-se com Deus. Olhando lá no seu trabalho, para aquele que trabalha com você, ei, você está alinhado com Deus, reconcilie-se com Deus, ser mensageiros da reconciliação e contar para o mundo as boas notícias. Deus levou os seus pecados através de Jesus, você tem o direito de se tornar filho de Deus. Você só faz uma coisa, como é que eu faço isso? Recebendo pela fé. Tudo é pela fé. E aí a gente começa a olhar para as pessoas com um olhar amoroso. Agora olha aqui para mim, essa autoridade, Hebreus capítulo 2, versículo 8 diz: tudo sujeitar-se debaixo dos seus pés. Está falando sobre Jesus. Ao lhe sujeitar todas as coisas, nada deixou que não lhe estivesse sujeito. Agora, porém, ainda não vemos que todas as coisas lhe estejam sujeitas. A gente não enxerga com os olhos naturais, mas a Bíblia está dizendo que tudo está debaixo da autoridade de Jesus. E Jesus, ele pegou essa autoridade e entregou para você que está ouvindo essa mensagem, entregou para você. Ele diz: exerça, fale, profetiza a bênção, declare a vitória do reino de Deus, a luz no meio das trevas, dizendo assim sobre a nossa cidade: ó, vai diminuir a criminalidade. Vai diminuir, esse local que é de tráfico de drogas não será mais, vai ser uma célula. Cremos, o reino de Deus chegou. Venha o teu reino no nome de Jesus. Olha só o que diz também Hebreus 10, 12 e 13. Mas quando esse sacerdote acabou de oferecer para sempre um único sacrifício pelos pecados, assentou-se à direita de Deus. Daí em diante ele está esperando até que os seus inimigos sejam colocados como estrado dos seus pés. Olha que coisa louca. Jesus falou assim, ó, tudo está sujeito a Jesus, tudo foi colocado debaixo dos pés dele, e ele pegou essa autoridade e entregou ali para o João, para o Ricardo, para a célula. Aí sabe o que ele está fazendo? Ele está esperando. Pastor, que loucura! O que é que ele está esperando? Ele está esperando, sabe o que? Nós tomarmos posse daquilo que ele já realizou. Tomarmos posse no reino espiritual. Há uma capacitação sobre você, porque a cabeça que é Jesus só se expressa através do corpo. E significa ir até as pessoas, João 20 diz, declarar que elas estão perdoadas, antes de serem. Olhar para as pessoas e dizer, ó, pessoas serão perdoadas, restauradas através de você. Então como que a gente vai fazer? Fique perdoando, liberando e dizendo, o sangue de Jesus está sobre o meu marido, o sangue de Jesus está sobre o meu filho. Você tem autoridade no mundo espiritual. Você crê nisso? Esse vai mudar uma chave de multiplicação para as nossas células. Essa convicção de fé, porque legalmente, tudo já foi colocado debaixo dos pés de Jesus. Ele deseja que a igreja imponha isso pela fé. Lembra o texto? Jesus falou, eu já dei, eu já realizei, já é uma realidade. Eis aí vos dei autoridade para pisar de serpentes e escorpiões. E tudo que vocês ligarem na terra vai ser ligado no céu. O que é que está faltando? Eu criei, por isso eu falei. Com esse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso nós também falamos. Eu encorajo você agora onde você está a começar a falar. Comece a declarar, ó Deus, em nome de Jesus, eu estou enxergando uma grande salvação. Eu estou enxergando Piracicaba rendida aos pés de Jesus. Eu estou enxergando que como as águas cobrem o mar, a terra, Piracicaba, Saltinho, Anhembi, Águas de São Pedro, Rio das Pedras, Americana, será cheio da glória de Deus como as águas cobrem o mar. Pessoas chegando, pessoas sendo salvas através da obra de Deus. A gente precisa entender, porque qual é a vontade de Deus? Segunda de Pedro, capítulo 3, versículo 9, não é Pedro, é Pedro. O Senhor não demora em cumprir a sua promessa como julgam alguns. Ao contrário, Ele é paciente com vocês, não querendo que ninguém pereça, mas que todos cheguem ao arrependimento. Essa é a nossa missão. Vamos falar de Jesus. Vamos pregar o Evangelho. Meus irmãos, vamos nos levantar como célula é um exército altamente treinado e mobilizado para ganhar almas para Jesus. Louvado seja o nome do Senhor. Agora, qual que é o meu e o seu problema? A boca. A gente não fala. O que é que você precisa terminar esse culto e o seu GD e falar? Quais são as coisas, porque nós recebemos pela fé. Eu declaro a salvação do meu marido. Eu declaro a libertação do meu filho. Eu declaro a saúde sobre o meu corpo. Eu declaro a prosperidade, porque o Senhor, o Salmo 35 diz que ama a prosperidade do seu servo. Falar. Eu quero profetizar. Eu creio em 1000 líderes em nome de Jesus. Eu creio em 200 igrejas no nome de Jesus.
Agora nós fomos chamados para abençoar. Você foi chamado para abençoar. Abençoar sua célula. Você está talvez pensando em desistir. Porque você só tem amaldiçoado, ido para o seu GD e falado, não vai dar certo, as pessoas não querem nada com nada, ninguém vem, eu convido o dia do amigo, a sua boca está talvez boicotando aquilo que Deus já deu como realidade. Nós precisamos entender isso, abençoar a cidade. Porque veja só o que diz Tiago capítulo 3, 9 e 10. Com a língua bendizemos o Senhor e Pai, e com ela amaldiçoamos os homens, feitos à semelhança de Deus. Da mesma boca procedem bênção e maldição. Meus irmãos, não pode ser assim. Nós somos chamados para tomar posse da bênção. Nós somos chamados para olhar para as circunstâncias amaldiçoadas em nome de Jesus e dizer, o reino chegou. Deus vai realizar algo aqui em nome de Jesus. Sabe para que nós somos chamados? Nós somos chamados. Nós precisamos decretar bênção sobre a nossa cidade. Sabe o que eu quero desafiar você a fazer? Decreta bênção sobre a rua que a sua célula está localizada. Vai em cada casa dizendo, olha, eu estou enxergando uma multidão vindo para essa casa se reunir. Eu estou enxergando casamentos restaurados, pessoas sendo transformadas, a depressão sendo curada, o câncer sendo curado, o aleijado andando em nome de Jesus, decretando bênçãos. Que Piracicaba não será uma cidade violenta. Nós precisamos entender isso que está aqui, porque pela bênção dos justos a cidade é exaltada, mas a boca dos ímpios, pela boca dos ímpios ela é destruída. Use a sua boca para abençoar as nossas cidades. Use a nossa nisso. Eu quero encorajar na sua ida para o GD de que você escreva aí promessas que você não está declarando. Áreas que Deus já te deu, porque tem em Cristo sim, mas a gente está com a boca fechada. É cura física? Comece a declarar, mesmo que você não veja, eu creio que pelas pisaduras de Jesus eu fui sarado. É a provisão sobre a sua casa, diga, eu creio que Deus ele me prosperou, Deus está me abençoando. Declare, eu creio na multiplicação, eu creio que eu serei usado para ver um grande avivamento. Eu creio nisso. Porque Paulo diz, eu criei, por isso eu falei. E nesse mesmo espírito de fé, nós cremos e por isso nós falamos. Nós vamos declarar que a nossa cidade pertence a Jesus. Você recebe essa palavra? Aplauda o Senhor onde você está. Eu quero orar com você. Que você saia com espírito de fé, contagem regressiva para o nosso grande batismo, que vai ser uma grande festa. Uma chave já mudou, uma chave já virou. Creia nisso, em nome de Jesus. Deus, nós declaramos essas verdades. Senhor, nós acreditamos que o Senhor chamou a Betesda. O Senhor edificou a Betesda. O Senhor disse, eu edificarei a minha igreja há muitos anos atrás, debaixo de promessas que já recebemos, já experimentamos, mas é só o começo. E eu creio numa mudança de estação, numa mudança de atmosfera, numa atmosfera de amor, de fé, de serviço. E ó Pai, que esses líderes que estão ouvindo agora, esses irmãos, eles são inabaláveis, eles são imparáveis, incansáveis para a glória de Jesus. E declaramos juntos, que juntos nós alcançaremos a nossa cidade, o nosso estado e a nossa nação. É o que eu creio, abençoo os meus irmãos nesse tempo. Amém, amém e amém. Deus abençoe vocês, gente. Uau, que palavra abençoada, não é mesmo? Agora você, líder de célula, vai se reunir de forma online com o seu supervisor para compartilhar aquilo que Deus falou com vocês.